Projeto Grave Essa Desgraça. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre uma coisa que ficou meio vaga no edital. Um negócio chamado justnaturalismo e positivismo. Você pensa assim, e agora, professor? Justnaturalismo e positivismo. Como é que pode ser cobrado em minha prova? O que é que eu vou ter que entender de justnaturalismo e positivismo? Meu filho, primeiro ponto. Eu lembro a você de uma coisa chamada poder constituinte originário. Poder constituinte originário faz o quê, professor? Bote na cabeça que o poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal, que instaura um novo ordenamento jurídico. Olha que coisa bonita. Poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal, que instaura um novo ordenamento jurídico. Aí veio o edital da PM Bahia e falou da corrente justnaturalista e da corrente positivista. E agora, professor? Lembre que, segundo a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário ele é limitado. Olha a desgraça. Segundo a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário ele é limitado. A corrente positivista fala que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Olha a desgraça, meu filho. O poder constituinte originário caiu no concurso passado da PM da Bahia. Em 2017 tinha uma questão de poder constituinte originário. Em 2017 tinha uma questão de poder constituinte originário. Em 2019 pode ser que ele fale sobre a corrente justnaturalista e positivista. Você tem que lembrar. Corrente justnaturalista fala que o poder constituinte originário ele é limitado. Corrente positivista, poder constituinte originário ele é ilimitado. Belezinha, meu povo? Tranquilinho? Pronto pra gravar essa desgraça? Eu tô entretendo negócio aqui. Falei corrente positivista, falei corrente justnaturalista. Vamos embora que tem mais coisa pra falar. Lembra um negócio agora? Preâmbulo da Constituição Federal. Eu lembro a você, nossa Constituição, dividida em 3 partes. Eu tenho o preâmbulo, tenho a parte permanente, que vai do artigo 1º ao 250, e tenho lá no finalzinho o ADCT. Eu lembro a você, preâmbulo. Que desgraça é preâmbulo, professor? Tá lá no edital da PM Bahia, preâmbulo. E o que desgraça é preâmbulo, professor? Meu filho, tenha fé, tenha calma. Cuidado para não errar essa desgraça. O preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. Olha a desgraça. Preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. Anote aí. Preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. O preâmbulo da Constituição Federal, ele não possui força normativa. O preâmbulo não possui força normativa. Você abre a Constituição, tá lá. Preâmbulo. Ah, papai, preâmbulo tá aqui. É o quê? É apenas uma apresentação da Constituição Federal. Preâmbulo não possui força normativa. Anote aí. O preâmbulo não possui força normativa. Tem mais uma coisa interessante a respeito do preâmbulo. Anote também que a palavra Deus, tem Deus no preâmbulo. Eu sempre gosto disso aí. Tem Deus. Tem Deus no preâmbulo, tem Deus na Constituição. Tem Deus na Constituição. O Estado é laico, neutro, não tem religião oficial. O Brasil é um Estado laico, Estado neutro, não possui religião oficial. Não possui. Mas tem Deus no preâmbulo da Constituição e vai cair essa desgraça na sua prova. A palavra Deus, presente no preâmbulo, fere a laicidade da Constituição. E agora, fere ou não fere? Pode ter Deus na Constituição? Pode ter Deus na Constituição, meu filho? E agora, pode ou não pode? Pode ou não pode? E a pergunta que eu gosto é, imagine só, se com Deus, na Constituição, o negócio tá difícil. Imagine sem Deus na Constituição. Mas segundo o STF, pode ter Deus na Constituição, pode ter Deus no preâmbulo. Pode ter Deus no preâmbulo, sim. Por que, professor, pode ter Deus no preâmbulo? Porque o preâmbulo, ele não possui força normativa. O preâmbulo é só uma apresentação da Constituição Federal. Lembre dessa desgraça. O preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. É isso que você tem que lembrar. E anote por último, que a palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal, a palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal, ela não fere a laicidade da Constituição. Olha que bonito, papai. A palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição, ela não fere a laicidade da Constituição Federal. É isso que você tem que botar na cabeça e lembrar dessa desgraça. Palavra Deus, presente no preâmbulo, não fere a laicidade da Constituição Federal. Tem mais coisa? Tem.
tem mais coisa. Lembre também do ADCT, papai. O ADCT, diferente do preâmbulo, e aí é um ponto interessante. O ADCT, diferente do preâmbulo, o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. O ADCT, diferente do preâmbulo, o ADCT ele possui força normativa, e aí cuidado para não errar essa desgraça. Cuidado para não errar essa desgraça. O ADCT, diferente do preâmbulo, ele possui força normativa. Preâmbulo tem força normativa? Não. Preâmbulo não possui força normativa. Preâmbulo é o quê? É apenas uma apresentação da Constituição Federal. Tanto que a palavra Deus, presente no preâmbulo, não fere a laicidade da Constituição Federal. Tanto que a palavra Deus, presente no preâmbulo, não fere a laicidade da Constituição. Mas o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, ele possui força normativa. Belezinha, meu povo? Cuidado para não confundir preâmbulo com ADCT. ADCT possui força normativa, ato das disposições constitucionais transitórias possui força normativa. O preâmbulo da Constituição não possui força normativa. E a palavra Deus, presente no preâmbulo, ela não fere a laicidade da Constituição Federal. Preâmbulo é apenas uma apresentação da Constituição Federal. Bonito isso, papai! Vamos acertar todas as questões de constitucional. A IBFC vem aí. Ah, André, a IBFC é uma banca boa, é uma banca que ela cobra geralmente a literalidade da lei, né? Só que no edital da PM Bahia ela colocou preâmbulo no edital, falou da DCT no edital, falou do justnaturalismo e positivismo no edital, mas falou também no nosso próximo ponto. Um ponto que é grande, mas é um ponto bom, um ponto recheado, e um ponto que com certeza vai estar no seu concurso público da PM, vai estar no concurso público da Polícia Civil, da Polícia Federal. O artigo 5º da Constituição Federal vai estar na sua prova e você vai ter que gravar essa desgraça, meu filho. Artigo 5º da Constituição Federal. Eu sei que eu falo demais, né? Eu sei que eu falo pra cacete, mas é interessante. Porque na sua caminhada para concurso público, você tem que pensar assim, é muita informação, mas essa informação é que vai ajudar você a chegar onde você quer. A informação que eu tô falando, eu falo coisa pra cacete, mas o que eu tô falando vai ajudar você a chegar aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar só depende de você. Por isso, papai, você tem que entender essa desgraça. Você tem que perceber que essa desgraça vai te ajudar a chegar na sua aprovação. Depois que você passa, você toca fogo. Mas passe, pelo amor de Deus. Então, papai, não se desespere. Não fique ansioso demais. Porque eu sei que é uma fase que é difícil. Mas tenha fé. Tenha fé e estude. Que o cara lá de cima, eu tenho certeza que ele vai fazer a parte dele. Faça a sua, que o cara lá faz a parte dele. Juntos os dois, passa nessa desgraça. Belezinha, meu povo? Vamos falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Aí, papai. Artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição fala bem assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, enfim. Artigo 5º da Constituição Federal. No edital da PM Bahia tem um negócio chamado assim, ó, titularidade dos direitos fundamentais. E aí, papai, titularidade dos direitos fundamentais. Eu lembro a você o seguinte, que a titularidade dos direitos fundamentais é perguntar quem é titular de direitos fundamentais. Na Constituição Federal, expresso no artigo 5º, fala brasileiros e estrangeiros residentes. Na Constituição Federal, expressamente, fala brasileiros e estrangeiros residentes. Professor, na prova, vai depender como vai perguntar. Mas eu lembro a você que todas as pessoas que estão no Brasil, todas as pessoas que estão no Brasil, todas as pessoas que estão no Brasil, elas possuem direitos fundamentais. Ah, professor, mas tem um venezuelano que entrou irregularmente no Brasil. Até ele tem direitos fundamentais? Até ele tem direitos fundamentais. Até o venezuelano que entrou irregularmente no Brasil, até ele possui direitos fundamentais. Todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Todas as pessoas. Pessoas físicas. Aí o aluno pergunta assim, professor, mas uma pessoa jurídica, uma empresa ela tem direitos fundamentais e agora? Tem ou não tem? E aí, como é que funciona essa desgraça? Porque a pessoa física tem direito fundamental, tem pelo menos direito à vida, massa. E uma empresa, uma pessoa jurídica também é titular de direitos fundamentais. Sim, meu filho. Sim, pessoa jurídica, uma empresa, ela também possui direitos fundamentais. Tem todos os direitos fundamentais? Todos não. E aí, cuidado para não errar essa desgraça.
Uma empresa tem todos os direitos fundamentais? Todos não. Empresa tem direito à vida? Não, né, papai? Empresa tem liberdade de locomoção? Não, né, papai? Não tem. Não tem todos os direitos fundamentais. Não tem direito à vida, não tem liberdade de locomoção. Mas uma pessoa jurídica, ela tem alguns direitos fundamentais. Alguns sim. Então lembre. Falou em titularidade dos direitos fundamentais, você pensa assim. Quem é titular? Todas as pessoas físicas e jurídicas. Quem é titular de direitos fundamentais? Todas as pessoas físicas e jurídicas. Pessoa jurídica também é titular de direitos fundamentais. Alguns, não todos, mas também é titular de direitos fundamentais. Belezinha, meu povo? Tem mais coisa interessante para falar para você. Falando sobre animal. Animal tem direito fundamental. E aí, professor, os animais, eles possuem direitos fundamentais? Existe uma proteção constitucional aos animais. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. É isso que você tem que botar na cabeça, papai. Eu sei que existe uma discussão gigante, mas para sua prova você vai lembrar o que prevalece. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Então falou na sua prova sobre titularidade dos direitos fundamentais. Titularidade, e aí, professor? Lembre, todas as pessoas físicas e jurídicas. Animal, apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Massa, né? Massa. Artigo 5º tem muita coisa interessante. E a gente já começa falando sobre titularidade dos direitos fundamentais. Eu gosto dessa desgraça, né? Eu sou apaixonado por dar aula. E por quê? Porque os concursos públicos mudaram a minha vida. Eu sou apaixonado por isso aqui. Né? Os concursos públicos mudaram a minha vida e vai mudar a sua vida. A sua vida vai ser mudada através de concurso público. Eu consegui mudar a minha e você consegue mudar a sua. Mas só depende de você, papai. Só depende de você para entender como é que funciona essa desgraça e para gravar essa desgraça. Então, vamos embora que tem muita coisa interessante ainda por vir. Falando agora sobre o direito à vida. Quando vier na sua prova sobre o direito à vida, eu lembro a você o seguinte. O direito à vida engloba o direito de continuar vivo e ter uma vida digna. É, papai, direito à vida. Direito de continuar vivo e de ter uma vida digna. Direito à vida é um direito absoluto? Ei, papai, segura aí. Direito à vida é um direito absoluto? Não. Direito à vida não é um direito absoluto. E anote também que para o direito constitucional, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto para o direito constitucional. Nem mesmo o direito à vida. Se a sua prova fosse de direitos humanos, eu falava assim, peraí, segure, né? Eu tenho a vedação à tortura, a vedação à escravidão. Mas na sua prova de direito constitucional, nenhum direito é absoluto. Nem mesmo o direito à vida. A prova pergunta, pode ter pena de morte no Brasil? Pode, em caso de guerra declarada. Pode ter pena de morte no Brasil? Pode, em caso de guerra declarada. Claro, a regra é que não haverá pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Salvo em caso de guerra declarada. Pode ter aborto no Brasil, professor, autorizado? Não vai ser punido o aborto no Brasil em alguns casos? Sim, existem alguns casos que o aborto não vai ser punido. No caso de estupro, risco de vida da gestante, no caso do feto anencefalo. Então, papai, lembre dessa desgraça. Professor, mulher foi estuprada, engravidou, precisa de decisão judicial para realizar o aborto? Precisa de decisão judicial? Não precisa. Professor, a mulher está morrendo, né? O médico salvar a vida dela, risco de vida da gestante. Precisa de decisão judicial para autorizar o aborto? Não, papai, não precisa de decisão judicial. Lembre dessa desgraça. Lembre do direito à vida, que engloba o direito de continuar vivo e de ter uma vida digna. É importante, muito importante para sua prova. Muito importante para sua prova. Ah, professor, mas não vou fazer bem em Bahia, meu filho, para sua prova da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal. Grava essa desgraça que vamos embora falar do artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Tem mais coisa para falar. Vou falar. É, papai, artigo 5º, inciso 1º. O artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 1º. Fala o seguinte. Fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha que coisa bonita. Artigo 5º, inciso 1º. Fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E esse inciso eu gosto, porque o inciso fala da igualdade. Quando eu falo da igualdade, eu lembro a você que eu tenho a igualdade formal e eu tenho a igualdade material. Lembre dessa desgraça. Eu tenho igualdade formal, mas eu também tenho a igualdade material. Lembre, igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Igualdade material, tratar
os desiguais, na medida das suas desigualdades. Eu sempre falo assim, ó. Vai eu e um aluno no posto de saúde tomar vacina. Vai eu e um aluno no posto de saúde tomar vacina, né? E aí ele tem direito à vacina? Tem. Eu também tenho direito à vacina? Tem. Tá eu e um aluno no posto de saúde, nós dois, esperando nossa hora de tomar a vacina. Chega um velhinho no posto de saúde, ó, entra na minha frente, na frente dele. Pode, professor? Pode, meu filho. Eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. O velhinho lá no posto de saúde, ele tem prioridade. Aí o menino falou assim, professor, e a Gaia? A Gaia é importante, né? Falar de Gaia é uma coisa interessante, porque tá na Constituição Federal também. O povo gosta de Gaia, porque Gaia é um exemplo bonito, tá lá no artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O que é isso? É Gaia. Gaia. Falou em direitos e obrigações, você vai lembrar da Gaia. Ah, professor, lembra da Gaia? É. Tomou Gaia, leva. Não é assim? Igualdade? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quero lembrar você um negócio interessante. Você não pode esquecer, de verdade, da igualdade formal e da igualdade material. Igualdade formal, você lembra? Todos são iguais perante a lei. Igualdade formal. Mas lembre também que eu tenho a igualdade material. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. A lei de cotas no seu concurso público. A lei de cotas no seu concurso público é um grande exemplo de igualdade material. A lei de cotas no seu concurso público é um grande exemplo de igualdade material. O TAF da PM, né? Onde a mulher tem que correr menos que o homem, ou tem que correr mais tempo, ela tem mais tempo para realizar o TAF. Por que, professor, tem essa diferença? Porque eu tenho que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A Lei Maria da Penha é um grande exemplo de igualdade material. Lei Maria da Penha, outro grande exemplo de igualdade material. Anote aí. Igualdade material, você lembra? Lei de cotas, Lei Maria da Penha. Igualdade material. Belezinha, meu povo. TAF, igualdade material. TAF, igualdade material. Bonito. Belezinha, meu povo? Falamos um pouquinho sobre igualdade, tá? Tem uma decisão do STF que é importante. O STF decidiu que é constitucional a heteroidentificação. Os editais, trazer uma entrevista, né, no edital. Além de você se autodeclarar, passar por uma entrevista. Pode, professor? Pode. E o STF falou que isso é constitucional para evitar fraude. Então, papai, para evitar algumas fraudes em concurso público, para ninguém se imitar de preto. Além de você se autodeclarar nas cotas, você também pode passar por uma entrevista. E o STF falou que essa heteroidentificação é constitucional. Belezinha, meu povo? Vamos embora que tem mais coisa. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 2º fala bem assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, da lei, né? Tá falando sobre a legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, de lei. Você tem que lembrar da legalidade. Lembre também que a legalidade para o particular é uma coisa e a legalidade para o agente público é outra. A legalidade para o particular é uma coisa e a legalidade para o agente público é outra. O agente público, ele só pode fazer o que a lei manda, só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. O agente público só pode fazer o que a lei manda, o que a lei autoriza, o que a lei permite. Passei na frente de uma casa com a viatura, tô lá, de boa, né? Resolvo passar na frente de uma casa com a viatura. Passei na frente de uma casa com uma viatura, aí eu penso assim: olha, eu acho que naquela casa tem maconha. Eu vou meter o pé na porta? Não vou, meu filho. Não vou. Porque a lei fala que eu só posso meter o pé na porta se for flagrante delito, desastre, prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. O agente público, ele só pode fazer o que a lei manda. O particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Cuidado para não arrar essa desgraça. Passei na frente de uma casa, eu acho que tem maconha, eu vou meter o pé na porta? Eu acho um cacete, não posso meter o pé na porta. Não posso. Pelo menos na teoria, eu não posso meter o pé na porta. Eu acho, não posso. O agente público, ele só pode fazer o que a lei manda. O agente público só pode fazer o que a lei manda, o que a lei autoriza. Já o particular, ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Belezinha, meu povo? Lembre da legalidade. É importante, professor? Muito. Muito importante a legalidade. Água, senão minha garganta, eu falo. Enfim, quando eu falo pra vocês sobre legalidade, falei do agente público, eu quero falar pra você do artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Ah, professor, tem mais coisa? Tem.
Dá tempo ainda. Minha visãozinha é 40 minutos a cada encontro, meia hora, 40 minutos a cada encontro. Seguro os hormônios que ainda vou falar sobre a casa. Mas o próximo inciso que eu quero comentar com vocês é um pouquinho agora sobre a vedação à tortura. O artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal fala que é vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Falar sobre a vedação à tortura é lembrar de um ponto interessante. Tortura e dignidade da pessoa humana. Ai, estão juntos. Tortura e dignidade da pessoa humana. Pode torturar, meu filho? Não pode torturar, não pode. É vedada a tortura é vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Não pode torturar. Mas quando eu falo pra você sobre tortura, você tem que lembrar de uma coisa chamada uso de algemas. Uso de algemas. Falou em tortura, você lembra uso de algemas. Ah, professor, uso de algemas e tortura? É, meu filho, é. Lembra assim, ó. É vedada a tortura e o tratamento desumano degradante. Artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Mas lembre também sobre o uso de algemas. Lembre aí, papai, da súmula vinculante 11 do STF. Lembre que a regra é não algemar. Essa é a regra. A regra, professor, a regra é não algemar. Não algemar. Essa é a regra. É isso que você tem que gravar. Que a regra é não algemar. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas em 3 casos. No PRF. No PRF. Só é lícito o uso de algemas, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Perigo a quem, professor? Perigo à integridade física do policial, de terceiro ou do próprio preso. Perigo à integridade física do policial, de terceiro ou do próprio preso. Se o preso quiser se matar, você vai deixar? Não, meu filho. Mesmo que você queira. Não. Se o preso quiser se matar, você não pode deixar. Não pode, não pode. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas em 3 casos. Quais são os casos, professor? Perigo, resistência e fuga. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas nos casos de perigo, resistência e fuga. E mesmo assim, tem que justificar aquela desgraça por escrito? Tem. Tem que justificar por escrito? Tem. Então lembre, perigo à integridade física do policial, do preso ou de terceiro. Resistência ou fuga. Se o preso resistir à prisão ou quiser fugir, algema esse menino. Algema, pelo amor de Deus, esse menino. A regra é não algemar. Mas a IBFC já cobrou a literalidade da súmula vinculante 11. Então, papai, lembre dessa desgraça, pelo amor de Deus. Porque pode ser que esteja na sua prova. Belezinha, papai? Vamos embora que tem mais coisa por aí. Tem mais coisa por aí. Só mais alguns incisos. Comentando um pouquinho pra você sobre é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Tranquilo, isso é decoreba, né? Mas falando com você sobre religião. De novo, falando sobre religião. Quando eu falo com você sobre religião, eu lembro a você do artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º da Constituição Federal. Eu já lembro a você que o Brasil é um estado laico, é um estado neutro. Não tem religião oficial. Massa, professor. Brasil, estado laico, estado neutro. Não tem religião oficial, não tem. Não tem. Eu sempre brinco com meus alunos em sala de aula, pergunto assim: minha filha, se você estiver de boa na frente da sua casa e escutar um barulho estranho, né? Tá de boa na frente da sua casa, escutar um barulho estranho. Já tô adianto, antes de falar isso, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra as religiões, né? Só um exemplo de sala, pra você entender essa desgraça. Imagina uma menina tá na frente de casa, sentada na sala assistindo televisão, escuta um barulho estranho. Quando ela abre a porta da casa dela, tem uma senhora lá, a mãe de santo lá, fazendo um trabalho na rua, né? Enfim, a rua é pública, claro. Ela pode, a senhora, fazer o trabalho na rua, e agora ela abre a porta e vê aquilo ali e pensa: e aí, pode? Eu fazendo na frente da minha casa praticamente um trabalho? Pode ou não pode? Meu filho, pense comigo. O padre, ele pode passar com a procissão na frente da sua casa? Pode. O pastor, ele pode passar com a caixa de som, falando, orando, tirando os maus espíritos da rua? Pode. Então, uma mãe de santo, um pai de santo, pode fazer o trabalho dele na paz? Pode ele? Pode. A Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. E é isso que você tem que lembrar, pelo amor de Deus. É isso que você tem que botar na cabeça. Que a nossa querida Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. Lembre mais. Lembre que é assegurada a assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurada
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O camarada se internou no hospital, um hospital católico, particular, e o camarada seja for do candomblé, ele tem assegurado assistência religiosa também? Tem, meu filho. Independente se o hospital é público ou se é privado. É assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ah, professor, e se for um presídio? Meu filho, um presídio de internação coletiva? É. O padre pode rezar no presídio? Pode. O pastor pode orar no presídio? Pode. A mãe de santo pode fazer um trabalho? Pode ir lá rezar, orar, enfim. Pode? Pode também. O Brasil é um estado laico, é um estado neutro. Não tem religião oficial. E é isso que você tem que lembrar, papai. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Belezinha, meu povo? Por último, para finalizar, lembre da escusa de consciência, né? Lembre que ninguém será privado de direitos por convicção política, religiosa, filosófica, a não ser que não cumpra a prestação alternativa fixada em lei. O artigo 5º, inciso 8º, e eu conto esse exemplo bonito. Imagina que o menino foi se alistar no quartel. Chegou lá no quartel e falou assim: "Ai, não quero ficar nessa desgraça aqui não, porque minha religião não permite que eu pegue armas. Não quero ficar não. Eu tô alegando um direito fundamental que eu tenho. A minha religião não permite que eu pegue em armas, eu não quero ficar." Aí o camarada no quartel, lá no exército, vai olhar pra ele e falar: "Rapaz, olha, ele sabe da lei, sabe da Constituição. Tá alegando lá a convicção religiosa, a religião dele não permite que ele pegue em armas, mas você, meu filho, você não quer ficar aqui por causa disso. Mas você tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Se ele não cumpre, aí ele será privado de direitos. E prevalece que será a perda dos direitos políticos nesse caso. Prevalece que será a perda dos direitos políticos nesse caso. Belezinha, meu povo, mas ele pode alegar convicção religiosa para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta? Pode, meu filho. Pode. Pode sim. Falei um pouquinho sobre religião e aqui nós paramos a live de hoje. Falamos muita coisa, dá quase 35 minutos de live. Só para finalizar, eu quero falar para você o seguinte: se você não começou a se organizar no seu calendário de estudo, monte a desgraça de um calendário de estudo. Toda semana eu vou estar aqui conversando com você, falando um pouquinho da Constituição Federal. Eu parei agora em religião, na próxima semana nós vamos começar depois de religião. Nós vamos falar sobre sigilo telefônico, sobre sigilo bancário, sobre a casa e assim por diante. Eu quero bater os principais pontos do edital da PM Bahia com você. Eu quero revisar toda semana essa desgraça. Por quê, professor? Porque eu quero a sua aprovação. Não só na PM Bahia, como PC Alagoas, PC Ceará. A desgraça que for, eu quero que você passe. Porque vale muito a pena. E só depende de você. Belezinha, meu povo? Então se organize. Se organize que vai dar certo no final. Continue estudando. E muito, muito obrigado. Quando eu pensei em fazer a live 1h da tarde, eu pensei, pô, tá todo mundo almoçando, tá todo mundo descansando, mas é a hora que eu chego, que eu paro um pouquinho no meu dia. Então, o objetivo é ajudar. Meu muito obrigado de verdade. Continue estudando. As dicas no grupo de dicas continuam. Todo santo dia tem minha dica lá no grupo de dicas de constitucional. Todo santo dia. E contem comigo. Vamos juntos até a aprovação. Um abraço, ótima tarde, bons estudos.